2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 10, a palavra de Deus diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me vê ou de me ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que sobre mim repouse o poder de Deus, o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, nessa noite mais uma vez, através dos méritos do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. É através dele, ó Pai, que nós vamos a Ti, e que, como a Tua palavra fala, nós temos livre acesso ao trono da graça, por um novo e vivo caminho. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, mais uma vez os nossos corações sejam incendiados pela Tua palavra, e os nossos ouvidos, ó Pai, sejam aquecidos pelo poder e pela virtude do Espírito Santo. E que o Senhor, Pai, tome tudo isso, tome a Tua palavra e produza no coração dos Seus servos, Senhor, todo tipo de consolação, de exortação e de correção que nós precisamos. Nós Te louvamos, Senhor. Nós declaramos aqui, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor tome o Seu lugar entre nós, trono da graça, e que o Senhor seja entronizado entre todas as canções que nós cantamos, e que o nosso culto chegue a Ti como aroma suave. Nós Te rogamos por isso, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos nós já recebemos respostas inesperadas na vida. Todos nós já recebemos em um momento ou outro algum tipo de resposta a qual nós não esperávamos. Um candidato, quando faz a entrevista de emprego, ele passa por muitas etapas, 2, 3, até 4 etapas, e no final, esperançoso de que aquela vaga será sua, ele escuta a resposta de que ele não se encaixa no perfil da vaga. Um jovem que corteja uma moça há algum tempo, achando que aquela moça está interessada nele, chega para ela e finalmente cria coragem para pedi-la em namoro, e recebe um não, resposta inesperada. Todos nós já recebemos algum tipo de resposta inesperada na vida. Quer seja de um processo, quer seja de uma pessoa, todos nós já recebemos uma resposta a qual nós não esperávamos. O texto dessa noite, irmãos, revela essa verdade para nós. O apóstolo Paulo recebeu uma resposta que ele não esperava. Ele recebeu uma resposta que ele não estava contando da parte de Deus. Ele clamou a Deus e ele recebeu uma resposta que ele não esperava. Mas essa resposta de Deus para ele tem servido de conforto e de consolo a milhões de crentes ao longo da história. A resposta de Jesus para Paulo foi: a minha graça te basta. Nós vamos meditar, irmãos, nessa noite sobre esse tema, graça abundante. Graça abundante. Como nós já lemos o texto, nós não vamos repeti-lo, mas me permita contextualizar para você o pano de fundo do 12º capítulo de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vinha já há algum tempo, ao longo de 3 capítulos, defendendo o seu apostolado. Ele vinha ao longo dos capítulos anteriores defendendo o direito dele em ser apóstolo. Ele vinha defendendo as credenciais dele de apóstolo. A igreja de Corinto havia feito várias acusações contra o apóstolo Paulo. Havia dito a Paulo que ele era um pregador fajuto.
havia dito a Paulo que ele não tinha coragem de verbalizar aquilo pessoalmente, que ele escrevia nas suas cartas. Que aquela dureza com a qual Paulo confrontava os crentes de Corinto era algo que ele fazia à distância, ausente, mas que pessoalmente ele não teria condições de fazer aquilo. Eles haviam acusado Paulo de ter interesses no ministério. Olha, Paulo, você quer ser pregador para ser sustentado pela igreja. Você não tem experiências reais com Deus. Você não tem experiências reais de cristão. Os falsos apóstolos, irmãos, os falsos pregadores que haviam se infiltrado na igreja de Corinto, haviam disseminado ali um ensino terrível sobre Paulo. Haviam desconstruído tudo aquilo que Paulo demorou anos para construir. Eles haviam ensinado que Paulo ele tinha interesses inconfessos quanto ao ministério e que o apóstolo Paulo, na verdade, era um impostor e nada mais do que isso. Paulo, em suas defesas, nos capítulos anteriores, ele vem falando sobre a sua experiência de conversão e o ponto culminante da defesa dele é o capítulo 12 do livro que nós lemos. E aqui, Paulo usa o recurso dos seus opositores. Ele diz: como vocês valorizam a experiência, como vocês querem ouvir de mim coisas que aconteceram, eu vou rebaixar ao nível de vocês e eu vou ceder. Eu tentei ensinar vocês de várias formas. Eu tentei explicar para vocês tudo aquilo que compunha o cristianismo verdadeiro. Vocês não quiseram aprender, então tudo bem, eu vou descer ao nível de vocês e eu vou falar das minhas experiências reais que eu tive. E ele começa aqui, irmãos, no capítulo 12, a falar de uma experiência que ele teve há 14 anos. Paulo teve várias visões ao longo do seu ministério. O apóstolo Paulo, a conversão dele se deu no caminho para Damasco, quando ele perseguiu os cristãos. Jesus Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é para você resistir contra o que eu tenho preparado para você. Você não vai vencer, Paulo. Paulo, irmãos, ele agora seleciona uma das experiências que ele teve, uma das visões que ele teve, e ele coloca diante daquela igreja carnal e infantil. E ele diz: vocês querem ouvir experiência? Eu vou contar uma experiência para vocês. Ele diz aqui, no versículo 2: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo, irmãos, ele guardou esse segredo durante 14 anos. Foram 14 anos em que Paulo conviveu com aquele segredo guardado, as 7 chaves no seu coração. Ele passou por uma experiência real com Deus, mas ele não saiu por aí contando para todo mundo aquilo que ele tinha passado, aquilo que tinha acontecido com ele. Hoje em dia, nós vemos pregadores que dizem ter experiência, dizem que foram ao céu e falaram com Paulo, com Pedro, com Abraão. Ou então pregadores que dizem terem ido ao inferno e terem visto pessoas sofrendo ali, e eles saem espalhando aquilo em vídeos pelo YouTube, em áudios pela internet. Paulo não fazia esse estilo. Paulo, ele selecionou, ele teve essa visão real, ele teve uma experiência real, e ele se calou durante 14 anos. Foram 14 anos de silêncio da parte de Paulo, até que esse segredo lhe foi arrancado à força. A ocasião, irmãos, em que Paulo teve essa visão é desconhecida. Nós não sabemos quando Paulo teve essa visão. Muitos dizem, alguns estudiosos dizem que foi quando ele foi pregar na cidade de Éfeso, que ele foi ali, ele foi atacado por feras e ele foi dado como morto. Ele foi dado como morto ali. Muitos dizem, olha, foi naquele momento que Paulo, talvez ele tenha ido até o terceiro céu e tenha tido experiência real no céu, ainda vivo. Por isso ele chega a falar, olha, se é no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Mas eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o céu. Irmãos, fazia parte do estilo rabínico falar na terceira pessoa. O estilo de ensinar de Israel naquele tempo, quando um mestre ia contar uma experiência, ele não contava como tendo acontecido com ele próprio. Ele não dizia, olha, eu passei por essa situação. Não era parte do ensino, não era parte do estilo de ensinar. O ensino rabínico, irmãos, naquele tempo era diferente. Eles falavam sempre na terceira pessoa. Eles diziam, olha, eu conheço uma pessoa, eu conheço um homem. E Paulo aqui, irmãos, seguindo esse ensino, ele diz, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo 4, ele diz, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. Irmãos, a palavra paraíso aqui provém de um termo que significa jardim amuralhado. Quando um rei na antiguidade ele queria dar a honra a um convidado especial,
era natural que aquele rei recebesse aquele convidado, aquele visitante, e ele levasse aquela pessoa para passear no jardim. Ele levasse aquela pessoa para dar uma volta no seu jardim, ali ele mostrava toda a sua riqueza, toda a sua pompa, todo o seu estilo de vida, toda a sua opulência. Era uma palavra, irmãos, que denotava honra, era uma palavra que denotava, irmãos, para o convidado, ele era respeitado pelo dono da casa. Quando eu recebo alguém na minha casa e eu quero conferir honra àquele visitante, eu chamo ele para passear no jardim. E Paulo diz, eu fui arrebatado até o paraíso de Deus. Chegando lá, eu ouvi palavras inefáveis. Palavras as quais não é lícito ao homem dizer. Irmãos, talvez na sua vida, talvez na sua jornada aqui na terra, você tenha ouvido muitas coisas que você não deveria ouvir. Muitas coisas que você não merecia ouvir. E muitas coisas que você não tinha sequer estrutura para ouvir. Paulo agora diz, eu ouvi no céu palavras inefáveis. E nós não sabemos aqui se Paulo está dizendo que ele ouviu palavras que os homens, que ele não podia transpor para a linguagem humana, de tão sublime que era, de tão bela que era, não tinha correspondente na língua humana para expressar o que ele ouviu lá. Ou se o que ele ouviu lá, irmãos, era algo que não tinha como ser expresso, não prestava para ser colocado em verbalidade, não ser verbalizado pelo homem. Paulo disse, olha, chegando lá, eu ouvi coisas inefáveis, coisas tão belas, tão sublimes, tão grandiosas, que ao homem não é lícito dizer. Então, irmãos, de posse disso tudo, de posse dessa experiência, ele diz no versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Uma experiência como essa poderia deixar qualquer crente orgulhoso. Uma experiência como essa poderia deixar qualquer crente tomado de soberba. Uma experiência como essa, irmãos, poderia ter levado Paulo ao fim do seu ministério. Mas ele diz, eu vou me gloriar, mas eu vou me gloriar na minha fraqueza. Eu vou me gloriar naquilo que eu tenho de mal, naquilo que eu tenho de ruim. E ele diz no versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, eu não serei nessa, ou seja, não serei tolo, porque eu vou dizer a verdade. Mas eu me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou de me ouve. Ele está dizendo, olha, eu vou manter a proporção aqui, eu vou me enquadrar aqui no que eu tenho para dizer para vocês, para que vocês não tenham uma imagem errada de mim, para que vocês não carreguem de mim uma imagem equivocada. E no versículo 7, irmãos, ele começa a detalhar qual era essa visão. Ele diz aqui, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Como eu já disse, essa experiência aqui poderia ter deixado Paulo muito orgulhoso. Essa experiência aqui poderia ter deixado qualquer um de nós orgulhosos. Nós estamos falando de Paulo, irmãos. Eu não estou falando de qualquer pessoa. É só você parar para pensar um pouco na biografia desse homem. Quem era Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Aquele homem convertido no caminho de Damasco, aquele homem que foi descido num cesto porque os judeus queriam matá-lo, aquele homem que implantou igrejas em toda a Europa, aquele homem que espalhou o cristianismo na terra, aquele homem que pôde dizer aos crentes, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse homem corria o risco de ser orgulhoso, esse homem corria o risco de ser soberbo devido às suas experiências. E ele diz, olha, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Irmãos, muitas vezes em nossa vida, nós enfrentamos tribulações para que elas nos conservem humanos, para que elas nos conservem dependentes de Deus, para que elas nos conservem, irmãos, carentes da graça de Deus. Muitas pessoas, irmãos, depois de um certo tempo de caminhada cristã, acham que podem caminhar sozinhos, acham que não tem mais nada para aprender, acham que não precisam ser doutrinados e serem ensinados mais nada. Daqui em diante eu consigo caminhar só. Daqui em diante eu não preciso mais de orientação, não preciso mais de cuidado. E elas acham, irmãos, que elas podem caminhar o resto da vida sem terem alguém que tome conta delas, sem ter alguém para que as oriente. Paulo diz, essa revelação foi tão grande que quando eu voltei para a terra, Deus me pôs um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Versículo 8, ele diz aqui, por causa disto, 3 vezes orei ao Senhor, que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, perceba o contraste aqui. Deus usou o ser mais orgulhoso que existe, para conservar Paulo humilde. Satanás.
mensageiro de Satanás. Deus usou o ser que mais orgulho tem para conservar a humildade no seu cérebro, para conservar a humildade de Paulo. E ele diz aqui, irmãos, a minha graça te basta. E quando eu fico pensando, irmãos, nesse versículo, a minha graça te basta, eu fico imaginando na minha vida cristã, na sua vida cristã, quantas vezes essa verdade já foi verdade para nós. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para o quadro, para o cenário à nossa volta, e nós não temos resposta a dar. Nós não temos, irmãos, saída para buscar. Nós não temos um caminho que seguir. A única oração que nós podemos fazer é: Senhor, que a tua graça me baste. Irmãos, tem muito crente, pegando um pouco o gancho da lição de manhã. Tem muito crente que vive amargurado, porque queria que a sua família inteira estivesse na igreja, convertida. Que sua conta bancária estivesse gorda, que a sua saúde estivesse intacta, que toda a sua família estivesse ali com ele e que ele não tivesse problema nenhum. Tem muito crente que desejaria isso. Tem muito crente, irmãos, que ora a Deus e até murmura contra Deus por causa das adversidades, por causa das dificuldades, por causa das lutas. Mas, meu irmão, a luta nos mantém humildes, a luta nos mantém independentes de Deus, a luta nos mantém confiantes de que nós não podemos nada sozinhos. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. E Paulo agora diz, Deus diz a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, como eu disse, eu não tinha pensado em pregar essa mensagem. Eu não tinha me preparado para pegar nessa mensagem. Mas o Espírito Santo de Deus me convenceu de que a igreja de Deus precisa ouvir essa verdade hoje. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus é suficiente para nós. Eu não sei qual é o momento que você tem enfrentado. Eu não sei qual a luta que talvez você tenha passado. Tenha sido uma luta dentro da sua família, no seu lar, no seu trabalho, na igreja. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que te trouxe até aqui nessa noite. Talvez você tenha passado por lutas tão difíceis, tão duras, que quando você olha, você diz assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer. A sua oração nessa noite deve ser: Senhor, que a tua graça me baste. E que a sua vontade se cumpra em minha vida, seja ela qual for. Vamos orar isso, irmãos. Vamos orar por graça. Eu separei uma citação do Dr. J. Packer, que ele diz assim: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus e na dependência dele. Sabe por que os problemas vêm sobre sua vida? Para que você ore, para que você dobre os joelhos. Irmãos, sejamos honestos com nós mesmos nessa noite. Nós oramos mais em tempos de bonança ou em tempos de dificuldade? Quando é que você dobra mais os seus joelhos para orar? É quando você precisa de algo e enfrenta uma adversidade, ou quando está tudo bem com você? Você lembra da vida de Salomão? Salomão era um homem sábio. Salomão era o homem mais sábio do seu tempo. Mas no final da vida, aquele homem que achava que estava tudo bem com ele, estava levantando altares a deuses estranhos, porque ele não orou, porque ele não buscou a direção de Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós somos falhos, nós somos fracos. E como eu disse, Deus não vai dar carro a todo mundo, Deus não vai dar uma família convertida a todo mundo, Deus não vai curar a todo mundo, mas uma coisa Ele prometeu a graça dele. Ele diz, Paulo diz lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você tem reclamado de quê, irmão? Você tem murmurado de quê, irmão? Você não merecia nada. Você não merece a bondade de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. É por isso que é graça, que é favor para quem não merece, mas precisa. Isso é graça. E a palavra de Deus diz, a minha graça, servo meu, te basta. Continuando aqui, irmãos, Paulo diz no versículo 10, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Entre outras palavras, Paulo está dizendo, quando eu não tenho mais recursos, eu sou forte, porque Deus é em meu favor.
quando eu não tenho mais saída, quando eu não tenho mais solução a dar a um problema, eu sou forte, porque a graça de Deus, ela é sobre mim. Meu amado irmão, diante dessa verdade, diante desse texto aqui, diante de tamanha beleza textual que nós somos expostos nessa noite, eu quero conclamar você a fazer uma resolução hoje. Em nome de Jesus, você ter a convicção de que a graça de Deus te basta. Irmãos, você aguentou até aqui. Você aguentou até aqui. Você não chegou até aqui tropeçando, caindo e levantando, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, com filhos crentes ou não. Você não chegou até aqui hoje. Jesus Cristo não foi fiel até você hoje. Ele não te sustentou até o dia de hoje. Então, irmãos, tenha certeza de uma coisa: Ele não vai falhar com você. Daqui até a eternidade Ele será com você. Porque o nosso Deus, Ele garantiu isso. Ele prometeu isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. E talvez você fale: precisa você falar nessa altura, Tiago? Precisa gritar desse jeito para falar isso? Irmãos, essa verdade precisa estar cravada em nosso coração, diante das lutas que nós enfrentamos lá fora. Nós andamos ansiosos, andamos fraquejando, nos pegamos muitas vezes desejando a vida do mundo, nos pegamos muitas vezes invejando a vida do ímpio, coisas que o ímpio tem, a família que o ímpio tem. Nós olhamos para a vida do ímpio e dizemos assim: como aquela pessoa consegue ter uma família estruturada desse jeito, sem te conhecer, Senhor, e eu que sou teu servo? Não. Irmãos, nós temos uma coisa que eles não têm: nós temos Cristo. Cristo é nosso, Cristo é meu, Cristo é seu. A graça dele nos basta, irmão. E em nome de Jesus, nessa noite, tenha certeza disso. Não importa pelo que você está passando, não importa qual seja a sua realidade, não importa qual seja o cenário na sua vida, Deus é com você. A graça dele te basta, meu irmão. Então caminhe, aguente mais um pouco. Falta pouco para você chegar ao céu. Falta pouco para essa luta acabar. Falta pouco, irmãos, para que nós nos despojemos dessa armadura aqui e que nós coloquemos todas essas lutas de lado, toda essa guerra de lado, todo esse sofrimento de lado e ouvirmos do nosso Salvador: vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno que está preparado para cada um de vocês. Falta pouco, irmão. A luta está acabando, o sofrimento está chegando ao fim, a batalha está se esgotando, nosso Salvador está às portas. E o clamor da igreja precisa ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu conclamo você, irmão, nessa noite a fazer essa resolução: Senhor, me ajuda a crer que a tua graça me basta, e cumpra a tua vontade em minha vida, seja ela qual for. Faça isso, e você vai ter muito mais força e disposição para enfrentar os desafios na sua vida. Essa era a mensagem, irmãos, que eu não preparei para os irmãos nessa noite. Essa é a verdade de Deus para você nessa noite. Pense nisso, reflita sobre isso. As lutas são duras, as batalhas são difíceis. Muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que nós recebemos. Mas lembre-se, a graça de Deus basta. Basta. Ela é suficiente para você. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Vamos cantar, eu convido o conjunto de louvor. E nós cantamos, irmãos, para que essas verdades sejam concretizadas em nós. Nós cantamos para que essas verdades sejam cravadas em nosso coração. E que nós nunca mais nos esqueçamos disso.